Capítulo 15, Rota Negra, Parte 4. O que está acontecendo aqui? Build ficou irado ao ver o estado da equipe de Cain. Algo terrível havia acontecido com a equipe daqueles aventureiros enquanto ele estava em uma missão para procurar um item importante. O grupo de Cain se mostrava ideal para entrar em seu clã. Eram pessoas justas, e que haviam chegado até lá por meio de um sacrifício honroso. Mas todas as suas esperanças neles foram frustradas. Era tarde demais para ajudá-los a receber tratamento, e eles só conseguiram se manter vivos graças a alguns jogadores generosos, que compartilharam comida com eles. Entre os quatro, o candidato mais propenso estava paralisado da cintura para baixo, enquanto o próprio Cain só tinha controle do pescoço para cima. Build perguntou à equipe de Cain o que havia acontecido, mas nenhum deles conseguiu dar uma resposta adequada. Eles olharam vagamente para o espaço, e um casal riu desanimado como se eles tivessem perdido a cabeça. Build percebeu que era inútil obter informações do grupo de Cain, então ele começou a procurar por testemunhas. Era um conflito entre jogadores, então ele poderia simplesmente ignorar, mas achou difícil deixar para lá. Ele realmente se atreveu a mexer com a gente. Tão irritante. Ele devia saber que estavam sob a proteção de Aranguidan, mas simplesmente não se importou. Isso significa que ele está nos desprezando. Build tinha muito orgulho de Aranguidan, ou, para ser mais preciso, era devoto do Xiongvado, que governava Aranguidan. Ainda assim, Aranguidan foi produto de seu trabalho árduo. Ele havia estabelecido aquele clã junto com o homem a quem servia, e não suportava pessoas que desrespeitavam aquela estrutura. Era um cara usando uma máscara branca? Cada testemunha deu a mesma descrição. Máscara branca, punhal curto, movimentos rápidos. Sim, foi uma máscara, não é? Build ergueu as sobrancelhas. Ele não tinha ouvido falar de ninguém com uma máscara branca nesta rodada do tutorial. Acho que terei que começar a pesquisar primeiro. Build saiu correndo. Ele não precisava se preocupar em viajar entre as sessões, pois os jogadores que já haviam passado pelo tutorial tinham permissão para ir a qualquer lugar daquela área. Pena que não posso obter nenhuma estatística adicional ou karma. Que foi devido a essa pressa que Build ignorou o fato de que, pouco antes do Homem Mascarado lutar contra o time de Cain, o grupo massacrado estavam conversando com o jovem. Aproveitando a escuridão, 3 morcegos lançaram seus ataques, abrindo a boca para lançar ondas ultrassônicas. A caverna ecoou, confundindo os sentidos de Yonvou. Mas, apesar da turbulência, ele detectou a posição de cada morcego com precisão, simplesmente ouvindo o som do vento. Ele arremessou 3 adagas e, com o som de cabeças se quebrando e asas se partindo, os morcegos caíram no chão. Yonvou se jogou contra os animais e terminou o serviço. Você matou 5 morcegos sônicos com sucesso. Número de monstros caçados: 147. Nossa! Estou começando a me acostumar com isso. Yonvou girou suavemente os ombros e se aproximou das carcaças de morcego. Depois de se livrar do Rei do Gong, Yonvou continuou descendo a masmorra e matando todos os monstros que encontrou. Os monstros se assemelhavam a insetos e feras comumente vistos em cavernas aquáticas, como lacraia das cavernas, salamandras, peixes-porco, grilos e morcegos. No entanto, eles eram muito maiores e mais nojentos e, como o Rei do Gong, eram difíceis de lidar. No entanto, conforme o número de monstros que ele matava aumentava, ele se acostumava a caçá-los. Depois que ele conseguiu matar 100, a caça ficou mais fácil. E, depois que ele se familiarizou com seus padrões de comportamento, foi moleza continuar avançando frente ao desconhecido. O efeito do coração de chama e crista de gelo também desempenhou um grande papel. Yonvou tirou uma adaga da cintura e começou a dissecar um dos morcegos. Ele arrancou a pele, separou os ossos da carne, lentamente, puxou os intestinos para fora. Era algo que ele havia feito na África muitas vezes antes, e, graças a isso, o ex-militar teve facilidade em extrair o que queria. Ele disse que os globos oculares e as cordas vocais dos morcegos sônicos se tornarão valiosos mais tarde. Todos esses itens podiam ser usados como materiais.
Seu irmão havia especificado uma série de itens em seu diário, dizendo que eram difíceis de encontrar na torre, então ele resolveu pegá-los enquanto estava no tutorial. Se eu puder fazer um bom artefato com essas coisas, terei muito lucro com esse pensamento, e Yonvou apenas extraiu as partes que poderiam ser usadas e as organizou em sua mochila. Então, ele começou a remover cuidadosamente os corações. Ele estava tão exausto quando matou o rei do Gong que não teve escolha a não ser morder seu coração com os dentes. Mas, uma habilidade considerável foi necessária para absorver adequadamente a essência dos monstros de fogo. Então, ele cortou os corações dos morcegos de forma limpa. Yonvou arrancou um punhado de musgo branco, empurrou-o na boca e comeu aqueles corações, um por um. Crack Yonvou podia ouvir o som produzido pelas mudanças dentro de seu corpo, que se sentiu revigorado. Mais uma vez, ele sentiu algo fluido rapidamente através dele. Se ele não tivesse aumentado seu foco, usando a vontade de combate, ele não teria sido capaz de sentir esse fluxo, que agora tinha se tornado algo familiar. Poder mágico. Seus poros começaram a excretar resíduos. Você obteve um pedaço do coração de chama e a crista gelada. Progresso atual: 16,2%. Assim que a mensagem apareceu, o mana flutuando dentro de seu corpo desapareceu como se nunca tivesse existido. Yonvou lambeu os lábios. Conforme o progresso de coração de chama e da crista de gelo aumentava, a sensação de mana fluindo dentro de seu corpo ficava mais clara. O comedor de corações percebeu que a mana também estava envolvida nas mudanças de seu corpo, então ele tentou procurar por pistas dentro de si. No entanto, a mana apenas deu a ele um gostinho antes de desaparecer, como se ela estivesse brincando com Yonvou. Não há nada que eu possa fazer, mas isso não significava que não houve recompensa alguma. Conforme coração de chama e crista de gelo progrediam, a quantidade de mana em seu corpo aumentava pouco a pouco, e ele podia sentir a mana mais claramente. Yonvou colocou em sua cabeça que seria capaz de lidar com a mana quando seu progresso chegasse a 100%, então não havia necessidade de pressa. O que é urgente é isso aqui do que sobrou da carcaça do morcego. Yonvou pegou dentes, garras e ossos, e, em seguida, ele aplicou uma mistura de musgo branco e sangue tóxico do rei do Gong sobre aquelas partes. TSSSS. As partes começaram a soltar fumaça e derreter. Cada monstro tem um tipo diferente de toxina em seu sangue. Algumas são até mortais, por isso devem ser manuseados com cautela, visando evitar o contato com o sangue. Um dos meus companheiros de equipe tinha um hábito muito estranho. Ele usou toxinas para fins de batalha. Ele não queria lutar contra monstros diretamente pois ele era muito preguiçoso, ou foi o que ele disse. Mas se você me perguntasse, eu diria que aquela preguiça deu à luz o monstro. Artea era um clã que já havia se classificado em 6º lugar na torre. Os melhores jogadores de seu clã eram seu irmão e outro jogador. Na verdade, até mesmo seu irmão admitiria que a outra pessoa estava um degrau acima dele, quando lutava contra uma grande força. Essa pessoa foi chamada de Bailuq, o antiveneno. Embora esse homem fosse uma pessoa que merecia uma morte lenta e miserável, Yonvou ainda poderia aprender uma ou duas coisas com ele. Bailuq costumava ser um estudioso, que estudou alquimia em seu mundo. Ele fez uma grande conquista ao analisar as toxinas no sangue dos monstros. Seu irmão havia aprendido sobre alguns dos estudos de Bailuq pelas costas, e todas as informações foram passadas para Yonvou. Por sinal, a mistura que Yonvou estava aplicando às partes dos morcegos sônicos também foi uma das invenções de Bailuq. Solução de ácido liquefeito, uma solução que enfraquece a estrutura de materiais duros. Se a solução estiver concentrada o suficiente, ela irá dissolver a material desejado. Não há razão para ter vergonha de roubar sua pesquisa se ela estiver em mãos e puder ser usada com eficácia. Se Yonvou pudesse tirar algo de Bailuq, ele faria o seu melhor para fazê-lo. Na verdade, ele estava quase feliz em roubar as informações, já que esse jogador era, também, seu inimigo. À medida que as garras e os dentes amoleciam, Yonvou começou a esmagá-los até virarem pó fino, usando o punho de sua adaga.
não exigiu muito esforço, pois seu atributo de força já estava se aproximando dos 70 pontos. Ele juntou o pó e embrulhou dentro das asas de morcego, as quais foram cortadas em quadrados. Então, ele as amarrou usando os tendões. As asas agora eram bolsas do tamanho de punhos cheias de pó partes em pó. Usando este método, ele coletou grandes quantidades daquele pó diferenciado, desde que entrou na masmorra, e esta foi a 15ª bolsa que ele fez. Embora parecesse uma tarefa sem sentido, era crucial para passar para o próximo ponto. Lá está, o túnel de formigas. Ele disse que esta é a parte mais difícil. E Yonvou olhou para a caverna além da passagem e franziu um pouco a testa, pois a gruta era muito maior do que o caminho que, até ela, levava. Os monstros que apareceram na sala do gelo e da chama variavam de acordo com a área e o ambiente. Logo, parecia certo pensar que apenas um tipo de monstro morava neste lugar. Yonvou olhou para os incontáveis ovos brancos que pontilhavam as paredes e o teto. Era uma colônia de formigas do Exército Azul. Formiga de Exército Azul. O tamanho de uma formiga varia de 30 centímetros a 1 metro. Centenas de formigas formam uma sociedade em torno da formiga rainha. Devido à natureza das sociedades de formigas, cada formiga, incluindo as operárias, está disposta a sacrificar-se para defender seu habitat contra invasores. A razão pela qual ele foi capaz de matar mais de 100 monstros era que esses monstros só apareciam 1 ou 2 de cada vez, 5 no máximo. Se ele lutasse contra centenas de monstros ao mesmo tempo, isso é loucura. Antes que pudesse agir, ele seria feito em pedaços e alimentado às larvas de formigas com seu cadáver. O problema era que Yonvou não tinha escolha a não ser passar pela caverna, pois era depois daquela gruta que repoussava a espada vampírica de Batory. Artefato número 352. Este é o número da espada vampírica de Batory. Quando eu descobri que aquele lugar continha os restos mortais de Erzsébet Batory, senhor dos vampiros, eu realmente surtei. Na torre, o jogador pode escolher entre dezenas de classes para garantir um crescimento suave. Aqueles que se destacaram e mostraram qualidades notáveis receberam o título de senhor. Eles eram mestres de seus domínios e tinham milhares de seguidores. O senhor dos vampiros havia morrido há muito tempo, e sua espada ficara perdida. As lendas dizem que ela foi a causadora da morte e da destruição, enquanto o grande Batory vivia. Ela pode drenar a vitalidade de uma pessoa para se fortalecer e, se puder continuar, também pode roubar as habilidades deles. Yonvou tinha ouvido falar que ainda havia alguns jogadores e clãs que rangiam os dentes de frustração sempre que se lembravam dos danos que sofreram pela espada. Visto essa grandiosidade, o número de artefatos da espada se tornava baixo, pois era o legado deixado por um ser poderoso. Quanto menor o número, melhor. Além disso, artefatos com um número de 3 dígitos, especialmente aqueles acima de 300, estão entre os melhores. E ainda mais. Este é único na torre e no tutorial. Eu não posso perder a chance de possuí-lo. No entanto, centenas de formigas do Exército Azul estavam reunidas do lado de fora da entrada. Mesmo que o caminho pareça bloqueado, sempre há uma maneira de contornar. Yonvou amarrou os tendões ao redor das bolsas em um único nó, que poderia ser desfeito se ele puxasse um tendão pendurado, e os pendurou sobre o ombro. Ufa! Yonvou inalou suavemente e rapidamente correu em direção à entrada do túnel de formigas. Cric! Cric! Uma por uma, as formigas notaram sua presença e viraram suas cabeças para Yonvou. Aquela que guardava a entrada soltou um grito horrível, revelando suas grandes mandíbulas. Eu realmente sinto muito, mas você precisa sair do caminho em um gesto ágil. Yonvou agarrou as bolsas em seu ombro e as jogou entre as formigas de guarda e dentro do túnel. Sua pontaria era muito boa, já que ele praticava muito arremesso sempre que estava entediado na África. Logo depois, ele puxou o barbante e as bolsas se abriram uma após a outra no ar, espalhando pó por toda a caverna, cobrindo-a como uma névoa vermelha espessa. As formigas gritaram novamente.
Clique Yonvou acionou um isqueiro Zippo que havia colocado em sua mochila, jogou-o na névoa, e, então, ele rapidamente se agachou contra a parede ao lado da entrada. Aquela mistura que o monstro Bailuca havia feito se chamava pólvora. Uma explosão varreu toda a caverna. Uma enorme tempestade de chamas rasgou as paredes e incendiou as formigas do Exército Azul. Elas gritaram, agoniantemente, enquanto explodiram em pedaços. Já que Yonvou tinha feito o pó de monstros com a propriedade fogo, ele não produziu uma explosão comum. O poder daquela explosão quase fez a caverna desabar. Você explodiu com sucesso o túnel de formigas. 217 das formigas do Exército Azul foram explodidas, 89 das formigas do Exército Azul foram queimadas e 92 das formigas do Exército Azul morreram sufocadas. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 300 karma adicional. Capítulo 16, Rota Negra, Parte 5. Número de monstros caçados, 543. A masmorra tremeu tão violentamente que caiu poeira do teto. Assustados com o tremor repentino, os monstros saíram de seus esconderijos. Yonvou correu para o túnel para tirar vantagem de sua confusão, segurando sua adaga em um aperto reverso. O calor escaldante e as chamas tornavam perigoso passar pelo túnel, mas Yonvou prendeu a respiração e concentrou todos os seus sentidos na gruta das formigas. Vontade da luta, fortalecimento dos sentidos, Vorosh. Assim que ele ativou suas habilidades, o tempo pareceu se esticar. Quando seus sentidos alcançaram seu nível máximo, as informações sobre o ambiente ao seu redor invadiram seu cérebro, o qual foi ajudado por sua concentração elevada. Uma terrível dor de cabeça geralmente acompanhava esse estado, mas graças a toda a prática que ele fez, ele poderia suportá-la. Só posso durar 5 minutos neste estado. Svish. Yonvou correu em direção às formigas que lutavam e tirou-as de seu sofrimento. Até as formigas, aos gritos, que corriam em sua direção, estavam gravemente queimadas e não foi difícil se livrar delas. É uma pena que não posso comer todos os corações aqui. Ainda assim, ele conseguiu matar muitos monstros de uma vez, então não foi uma perda muito grande. Além disso, havia muitas formigas que morreram sufocadas ou ainda estavam vivas. Ele poderia colher seus corações intactos mais tarde. Embora a explosão tenha varrido o túnel, quase metade das formigas sobreviveram à calamidade. A maioria dos mortos eram larvas ou ovos que ainda não haviam eclodido. Portanto, muitas formigas operárias ainda estavam vivas. Posso limpar isso depois de pegar a espada vampírica de Batory. Agora eu tenho que me concentrar em Crick. Uma formiga que era pelo menos 5 vezes maior do que uma formiga de Exército Azul comum correu em direção a Yonvou. A Rainha Formiga. A Rainha Formiga ficou furiosa com o criminoso que destruiu seu ninho. Um monstro-chefe, a Rainha das Formigas do Exército Azul, surgiu. Se ela estivesse em ótimas condições, Yonvou não teria nenhuma chance de ganhar. No entanto, 2 de suas pernas foram arrancadas e suas asas foram rasgadas em pedaços. Seu exoesqueleto fumegava com as queimaduras que ela sofrera, e seu olho restante brilhava, ensandecido pelo pecado da ira. Clomp! Clomp! O chão tremia a cada passo que ela dava. Yonvou sentiu uma pressão ainda mais intensa do que a que sentira com o Rei do Gong. 4 minutos. Yonvou procurou pelo portão, mas não foi fácil encontrá-lo, pois a caverna era muito larga. Nesse meio tempo, a Rainha Formiga balançou uma perna em sua direção, e Yonvou rolou rapidamente no chão, esquivando-se por pouco da patada. Nesse tempo, ele continuou procurando pelo portão. 3 minutos. O tempo estava passando, mas os sentidos de Yonvou finalmente perceberam algo. Um pequeno portão escondido logo além dos ovos de formigas carbonizadas. Deve ser ali. No entanto, saber a localização do portão não significava que a Rainha Formiga o deixaria passar. 2 minutos. O uso da aceleração do pensamento por meio da vontade de combate e fortalecimento dos sentidos deu-lhe a capacidade de tomar decisões rápidas, mas a dor de cabeça e a tontura que vieram depois eram muito debilitantes.
Se esses sintomas aparecessem enquanto ele ainda lutava com as formigas na caverna, ele estaria com sérios problemas. Sabendo disso, Yonvou sacou 3 adagas de sua cintura e as atirou na rainha formiga. Clang! Cric! A rainha formiga desviou suavemente das adagas e guinchou zombeteiramente. No entanto, ela não esperava que uma 4ª adaga chegasse atrás das outras. Svish! Tuk! A última penetrou profundamente no globo ocular remanescente da rainha. Cric! A rainha formiga entrou em frenesi. Falta 1 minuto, preciso me mexer agora. Yonvou derrapou sob a barriga da rainha formiga até o outro lado, cortando 2 de suas pernas ao passar por ela. Tut! A rainha formiga inclinou-se para a frente e sua cabeça bateu no chão. Após a queda da monarca, as outras formigas começaram a se reunir para protegê-la, fazendo a caverna tremer sob os pés de Yonvou. No entanto, ele já havia alcançado o portão no momento em que uma enorme dor de cabeça e tontura desceu sobre ele. A aceleração do pensamento finalmente havia passado. Enquanto segurava o vômito, Yonvou rapidamente entrou no portão e o fechou atrás de si. Clang! O portão se fechou antes que as formigas pudessem alcançá-lo, isolando-os completamente. Você entrou no templo do Senhor Vampiro. Ufa! Assim que viu a mensagem, Yonvou se encostou contra a porta fechada, tomando um segundo para recuperar o fôlego. Clang! 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 As formigas bateram no portão, e Yonvou também ouvia os guinchos ocasionais da rainha das formigas. Ele não sabia se o templo e o túnel de formigas estavam em dimensões diferentes ou se havia algum tipo de aura que os impedia de entrar no templo. Mas o que se sabia era que elas bateram no portão sem nem mesmo tentar o quebrar. Tempo depois, Yonvou olhou ao redor, assim que sua dor de cabeça diminuiu. Ele estava dentro de uma pequena sala, que tinha cerca de 70 metros quadrados de espaço. Ademais, tinha tetos altos, e um feixe de luz descia de cima, iluminando um altar que brilhava com uma luz carmesim. 5 degraus levavam ao altar, e o sinistro fogo esmeralda ardia em braseiros de bronze simetricamente colocados. Em meio ao altar, havia uma estátua de uma mulher com cabelo feitos de serpente, que tinham longas e afiadas presas. Seus olhos eram tão bem esculpidos que pareciam dar vida ao monumento. Batory, a senhora dos vampiros. Yonvou olhou para o rosto dela e logo voltou seu olhar para a espada em sua mão. Tinha cerca de 30 centímetros de comprimento, um cabo avermelhado e uma lâmina azul celeste em forma de relâmpago. Essa deve ser a arma mais valiosa da Senhora dos Vampiros. Espada vampírica de Batory número 352. Classificação: arma de uma mão. Classificação única. Descrição: a arma mais valiosa da Lorde Vampiro. Ela tem a capacidade de drenar o sangue de seu oponente. O espírito de seu dono anterior reside dentro da espada, então ela escolherá pessoalmente seu portador. Se a espada não aprovar seu portador, ela tentará constantemente dominar sua mente. Marca de sangue. Se o alvo for atingido com um golpe crítico, ele receberá sangrar. Os alvos afetados por sangramento irão sustentar uma certa porcentagem de dano ao longo do tempo. Poder da habilidade da Lorde dos Vampiros está bloqueado. Selado. Yonvou cerrou o punho. Ele finalmente encontrou a espada vampírica de Batory, a peça escondida que estreitaria a distância entre ele e os líderes. Aquela espada guardava o legado da Senhora Vampira, então ele acreditava que o ajudaria a crescer continuamente, mesmo depois de avançar a torre. E isso não é tudo. Os olhos de Yonvou se voltaram para a última opção marcada como bloqueado. Mesmo sem esta opção, a espada de vampiro de Batory já era notável. Não só poderia causar grandes danos, como sua opção de marca de sangue estava acima da média. Mesmo assim, o valor real do artefato estava na opção lacrada. Somente quando esta opção é desbloqueada, ela pode ser chamada de verdadeira espada vampírica. Yonvou começou a subir as escadas quando os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso. Ele sentiu como se os olhos da estátua o estivessem observando com atenção. Yonvou deu um aceno respeitoso e colocou a mão na espada vampírica de Batory. Yonvou sentiu algo quente, pegajoso e estranho perfurar sua palma e apertar seu corpo.
As veias da mão que tocava a espada incharam todo o caminho até seu braço, como se fossem estourar a qualquer momento, quando seu braço se tornasse vermelho escuro. Em meio àquela cena, ele podia ver um líquido negro rastejando por dentro de suas veias. Yonvou cerrou os dentes com a dor enorme que sentia. A afirmação da janela de informações de que a espada escolheria pessoalmente seu portador surgiu em sua cabeça. A Senhora dos Vampiros era conhecida como o ser mais avarento de todos os tempos. Mesmo que eu nunca tenha conhecido, todos que falaram com ela ficaram chocados com isso, e ela foi frequentemente comparada ao Arquiduque Diabo. Se ela o era, de fato, então quão avarenta seria a espada que ela deixou para trás? Para manejar a espada de maneira adequada, ele precisava estar constantemente em guarda contra a ameaça que ela representava para ele. No entanto, os jogadores que acabaram de entrar no tutorial nem sempre foram capazes de suprimir essa ameaça, e essa foi a razão pela qual muitos jogadores que encontraram a espada, de repente, evaporarão no ar. Se a espada deve ser encontrada por iniciantes, o que eles podem fazer para manuseá-la? Um dia, tive uma ideia. Já que a espada é uma peça escondida, e se houver uma maneira secreta de manejá-la, assim como existe uma maneira secreta de comer musgo branco. Depois de pesquisar por um longo tempo, seu irmão encontrou uma maneira para iniciantes lidarem com a espada vampírica de Báthory, que era uma espécie de peça escondida em si mesma. Uma peça escondida em uma peça escondida, e Yonvou cuspiu maldições no designer que havia armado uma armadilha para os jogadores. Ele ergueu a espada e esfaqueou as costas da mão esquerda. Se alguém o visse, pensaria que ele estava louco. No entanto, a energia negra que subia para seu ombro direito começou a se retirar. TSSS. O líquido escorreu por seu braço rapidamente até congelar em torno de sua mão esquerda. A espada vampírica de Báthory pareceu se torcer e então começou a derreter, enrolando em torno de sua mão como se estivesse sido transplantada. Há um segredo para a espada vampírica de Báthory. Embora pareça uma arma e seja descrita como um artefato na dica de ferramenta, ela tem uma forma verdadeira que se esconde dos jogadores. Se você tiver que escolher o seu portador, vou forçá-la a me escolher, exclamou Yonvou. É uma habilidade. A espada vampírica de Báthory é uma habilidade extremamente difícil de dominar. A Senhora dos Vampiros era tão avarenta que não imaginava sua arma mais valiosa nas mãos de outros, mesmo depois de sua morte. Então, para ter seus desejos realizados, ela selou a verdadeira forma e habilidade da arma. Só agora alguém conseguiu retirar o selo da Senhora. TSSS. A espada vampírica de Báthory havia derretido completamente. No entanto, a mão esquerda de Yonvou não parecia diferente de antes. Ademais, a sinistra energia negra também estava longe de ser vista. Yonvou sorriu e estendeu a mão esquerda. Ela estava vazia, mas, assim que ele focalizou seus sentidos, uma energia negra fluiu de sua palma. Vosh. Ela se formou em um caroço, depois se espalhou em um vórtice, tomando a forma de mandíbulas bestiais cheias de dentes serrilhados. Clank. As mandíbulas abriram e fecharam repetidamente. O selo foi retirado. Verdadeiro, espada vampírica de Báthory número 66 proficiência, 0,0% descrição. A verdadeira forma da arma mais valiosa da Senhora Vampira. Pode drenar a energia vital de seus oponentes e devorar suas almas. Marca de sangue. Se o alvo for atingido com um golpe crítico, ele receberá sangrar. Os alvos afetados por sangramento irão sustentar uma certa porcentagem de dano ao longo do tempo. Poder da Lorde Vampírica suga a energia do alvo e extraía dele uma parte dos pontos de seus atributos. Se a proficiência atingir o máximo, as habilidades do alvo também podem ser roubadas. Número 66. Mesmo os mais graduados teriam que trabalhar seus dedos até os ossos para obter uma habilidade numerada, mas Yonvou, ao contrário de todos os gênios, conseguiu uma habilidade daquelas, ainda no tutorial. Continua no próximo vídeo.